As Brumas de Avalon, A Senhora da Magia, Livro 1, Capítulo 3. Parecia a Igraine que cavalgava eternamente sob a chuva. A viagem para Londinium era como uma viagem ao fim do mundo. Pouco viajara antes, tendo ido apenas de Avalon para Tintagel. Comparava a criança amedrontada e desesperada daquela primeira viagem com o que era agora. Hoje estava ao lado de Gorlois, que preocupava dar-lhe informações sobre as terras que atravessavam, enquanto ela ria e brincava. À noite, na tenda, ia voluntariamente para a cama do marido. Às vezes sentia a falta de Morgana, pensando em como estaria a filha. Choraria à noite? Comeria quando Morgause mandasse? Mas era agradável estar novamente livre, cavalgando naquele grande grupo de homens, consciente dos seus olhares afeiçoados e da sua deferência. Nenhum deles ousava aproximar-se da mulher de Gorlois. Apenas lançavam-lhe um rápido olhar de admiração. Era novamente uma menina, mas não medrosa, e fugindo do homem que era seu marido, e a quem devia de alguma forma agradar. Era novamente uma criança sem a inabilidade infantil de sua meninice, e gostava disso. Nem mesmo se importava com a chuva incessante que tomava invisíveis os morros distantes, obrigando-os a viajar dentro de um pequeno círculo de névoa. Poderíamos perder-nos nesta bruma, indo parar no reino das fadas, e não voltar nunca mais a este mundo, onde o agonizante Ambrósio e o ambicioso Úter planejam a salvação da Bretanha contra os selvagens. A Bretanha poderia afundar como Roma, sob os bárbaros, e nunca saberíamos, nem isso teria qualquer importância para nós. Está cansada, Igraine? A voz de Gorlois era suave e preocupada. Realmente, ele não era o ogro que lhe havia parecido naqueles primeiros dias aterrorizantes há 4 anos. Agora era apenas um homem que começava a envelhecer, com cabelos e barba grisalhos, embora se barbeasse cuidadosamente ao estilo romano, marcado pelos anos de lutas e comovedoramente empenhado em lhe ser agradável. Se ela não estivesse tão amedrontada e rebelde naqueles dias, talvez tivesse compreendido que já então Gorlois queria agradá-la. Não havia sido cruel com ela, como lhe parecera. Apenas parecia saber pouco dos corpos femininos e de como usá-los. Agora entendia que ele era apenas inábil e não cruel. E se Igraine lhe dizia que ele a machucava, suas carícias tornavam-se mais gentis. A Igraine jovem havia considerado inevitável a dor e o terror. Agora, porém, sabia mais. Sorriu-lhe alegremente e disse: Não, creio que poderia cavalgar para sempre. Mas com toda essa névoa, como pode estar certo de que não perderemos o caminho e que conseguiremos chegar a Londinium? Não precisa ter medo de que isso aconteça, respondeu ele com gravidade. Meus guias são muito bons, conhecem cada palmo de estrada. E antes do anoitecer, estaremos naquela velha estrada romana que conduz ao coração da cidade. Dormiremos esta noite sob um teto e numa cama de verdade. Gostaria de dormir novamente numa cama de verdade, desejou Igraine com modéstia, e notou como o adivinhara a súbita chama brilhar no rosto e nos olhos dele. Mas Gorlois afastou seu rosto. Era quase como se tivesse medo dela, e Igraine, tendo acabado de descobrir esse poder, comprazia-se com isso. Viajava ao lado dele, refletindo sobre a súbita ternura que sentia por Gorlois, à qual se misturava a piedade, como se só agora ele lhe fosse caro, quando sabia que iria perdê-lo. De uma forma ou de outra, estava certa de que seus dias ao lado dele estavam contados, e lembrava-se das circunstâncias em que soubera disso. Havia chegado um mensageiro avisando o retorno do marido. Gorlois mandara um de seus homens com os olhos suspeitosos que vasculhavam tudo, dizendo silenciosamente a Igraine que se fosse casado com uma mulher jovem, teria chegado sem advertência, esperando surpreender alguma coisa errada ou estranha. Igraine, sabendo que nada tinha a temer, que o administrador era competente e que sua cozinha estava em ordem,
não tomou conhecimento dos olhares inquisitivos que o recebeu bem. Que interrogasse os criados, se o desejasse, pois saberia que, com exceção da irmã e de Merlin, não recebera hóspedes em Tintagel. Quando o mensageiro partiu, Igraine, voltando-se para atravessar o pátio, parou, como se uma sombra houvesse caído sobre ela em plena luz do sol, tomada de um medo sem causa, e naquele momento viu Gorlois, e imaginou onde estariam seu cavalo e seu séquito. Ele parecia mais magro e mais velho, e por um momento quase não o reconheceu, o rosto abatido e cansado. Havia em sua face um corte de espada que ela não se lembrava. "Meu marido!" exclamou. "Gorlois!" E então, espantada com o sofrimento indizível no rosto dele, esqueceu o medo e os anos de ressentimento. Correu ao seu encontro e falou como teria falado à filha. "Oh, meu querido, o que lhe aconteceu? O que lhe trouxe aqui assim, sozinho, desarmado? Está doente? Está..." E parou, a voz morrendo entre os ecos. Ali não havia ninguém, apenas a luz das nuvens, o mar e as sombras, e o eco de sua própria voz. Tentou durante o resto do dia tranquilizar-se, pensando que era apenas um aviso, como o que recebera a chegada de Viviane, mas sabia que não. Gorlois não tinha visão, não a teria usado nem teria acreditado nela se tivesse. O que ela vira e sabia, embora nunca lhe houvesse acontecido nada assim antes, era o duplo do seu marido, sua sombra, e a precursora de sua morte. E quando finalmente ele chegou são e salvo, Igraine tentou afastar essa lembrança, dizendo-se que fora apenas um efeito da luz que a fizera ver, atrás dele, a sombra com o corte de espada na face e o sofrimento indizível no olhar, pois Gorlois não estava ferido nem desanimado, pelo contrário, seu humor era excelente e trazia-lhe presentes, até mesmo um colar de pequenas contas de coral para Morgana. Procuraram nos sacos do seu butim saxônico e dera a Morgause um manto vermelho. Sem dúvida pertenceu a alguma meretriz saxônica dessas que seguem os soldados, ou mesmo a uma das barulhentas guerreiras que lutam ao lado de seus homens, seminuas no campo de batalha. Comentou rindo e segurando o queixo dela, de modo que será conveniente no seu uso por uma moça bretã decente. A cor lhe vai bem, irmãzinha. Quando você crescer um pouco mais, será tão bonita quanto minha mulher. Morgause sorriu com afetação, deu risinhos e inclinou a cabeça para o lado, posando como um novo manto. Mais tarde Gorlois disse, quando ele e Igraine se preparavam para dormir, Morgana berrando fora banido para o quarto de Morgause. "Devemos casar essa menina tão logo seja possível. Ela é uma cadelinha com olhos ansiosos para tudo que tenha jeito de homem. Viu como lançava olhares não só para mim, mas também para meus soldados mais jovens? Não quero que ela desgrace minha família nem influencie minha filha." Igraine deu-lhe uma resposta calma. Não podia esquecer que vira a morte de Gorlois e não discutiria com um homem condenado. E também ela se aborrecera com o comportamento de Morgause. Então Gorlois vai morrer. Bem, não é necessário muita profecia para prever que um homem de 45 anos que passou a maior parte de sua vida lutando contra os saxões não chegue a ver os filhos crescidos. Mas não deixarei que isso me leve a acreditar em todo o resto dos absurdos que Viviane me contou, nem terei esperanças de que Gorlois me leve a Londínio. No dia seguinte, porém, enquanto tomava calmamente a primeira refeição da manhã e ela costurava um grande rasgão da melhor túnica de Gorlois, este lhe disse sem rodeios: "Você não quer saber o que me trouxe aqui tão subitamente, Igraine?" Depois da noite passada, ela sentia-se bastante confiante para sorrir na frente dele. "Devo eu interrogar a boa sorte que me trouxe o marido de volta, depois de um ano de ausência? Espero que isso signifique que o litoral saxônico foi libertado e voltou às mãos dos bretões." Ele balançou a cabeça com um ar distraído e sorriu. Depois o sorriso desapareceu. "Ambrósio Aureliano está agonizando. A velha águia desaparecerá brevemente, e não há herdeiro para voar em seu lugar. É como se voltássemos ao tempo das legiões,
Ele é rei desde que me entendo por gente, e um bom rei para os que, como eu, ainda esperavam a volta de Roma algum dia. Agora sei que tal dia não virá. Os reis da Bretanha, de perto ou de longe, foram convocados para se reunir em Londinium e a escolherem o seu grande rei e chefe guerreiro. E também eu devo ir. Era uma longa viagem até aqui para ficar tão pouco tempo, pois tenho de partir dentro de 3 dias, mas eu não passaria por perto daqui sem ver você e a criança. Será uma grande reunião, Igraine, e muitos duques e reis levarão as esposas. Você quer ir comigo? A Londinium? Sim, se você quiser viajar até lá e se conseguir separar-se da menina. Não vejo razão pela qual não deva ir. Morgana está muito bem de saúde e aqui há mulheres em número suficiente para cuidar de uma dúzia de crianças, se necessário fosse. E mesmo que eu tenha feito agora um outro filho, e olhou-a nos olhos com um sorriso que Igraine dificilmente lhe teria imaginado no rosto, isso ainda não impedirá de você monte. Havia em sua voz uma ternura insuspeitada quando ele acrescentou: eu preferia não me separar de você por algum tempo, pelo menos. Você virá esposa minha. De alguma forma, você deve ir a Londínio com ele, dissera-lhe Viviane, e agora Gorlois tornava desnecessário até mesmo que pedisse isso. Igraine sentiu um pânico súbito. Como se montasse um cavalo em disparada. Pegou um copo de cerveja e provou-a para disfarçar a confusão. Claro que irei, se você quer. 2 dias depois viajavam para o leste rumo a Londinium, onde estavam o acampamento de Uther Pendragon e o agonizante Ambrósio, para a escolha de um grande rei. Lá pelo meio da tarde, chegaram à estrada romana e puderam seguir mais depressa. Ao final do dia, viram a periferia de Londinium e sentiram o cheiro do rio que banhava a cidade. Igraine nunca imaginara que tantas casas pudessem ser reunidas no mesmo lugar, e teve a impressão, por um momento, depois dos descampados das charnecas no sul, que não lhe seria possível respirar, que as casas lhe tiravam o ar. Cavalgava como se estivesse em transe, sentindo que as ruas e pedras e as paredes lhe tiravam o ar, a luz e a própria vida. Como era possível viver atrás de paredes dessas maneiras? Dormiremos essa noite na casa de um dos meus soldados, que mora na cidade, disse Gorlois, e amanhã nos apresentaremos na corte de Ambrósio. Naquela noite, sentados frente à lareira, que luxo, pensou, uma lareira acesa assim tão próximo do solstício do verão. Igraine perguntou-lhe: quem, na sua opinião, será o próximo grande rei? Que importância tem para uma mulher quem governa o país? Ela lhe deu um meio sorriso. Havia desfeito o cabelo para dormir e pôde sentir que ele animava-se ante o sorriso. Embora eu seja mulher, Gorlois, devo viver nesta terra e gostaria de saber que homem meu marido deve seguir na paz e na guerra. Paz? Não haverá paz, pelo menos durante minha vida, disse Gorlois. Não com esses selvagens atacando o nosso rico litoral. Devemos reunir todas as nossas forças para nos defendermos. E são muitos os que gostariam de usar o manto de Ambrósio e nos chefiar na guerra. Lot de Orkney, por exemplo, um homem duro, mas de fé, um líder forte, bom na estratégia da batalha, mas ainda solteiro sem dinastia. É jovem para ser grande rei, mas ambicioso. Nunca vi um homem dessa idade tão ambicioso. E Uriens, de Gales do Norte. Com esse não há problemas de dinastia. Já tem filhos, mas não é dotado de imaginação. Quer fazer tudo o que já foi feito. Diz que funcionou uma vez e funcionará novamente. E desconfio que não é um bom cristão. Qual seria a sua escolha? Ninguém, respondeu ele com um suspiro. Acompanhei Ambrósio toda a minha vida e seguirei o homem que for por ele escolhido. É uma questão de honra, e Uther é o homem de Ambrósio. É isso, simplesmente. Não que eu goste de Uther. É um lascivo, com dezenas de filhos bastardos. Nenhuma mulher está a salvo junto dele. Vai à missa porque o exército vai, e porque é o que tem que fazer. Seria melhor que fosse um pagão sincero do que um cristão pelas vantagens que isso lhe dá.
Não obstante, você o apoia. Ah, claro, ele tem como soldado qualidades suficientes para um César. Os homens o acompanharão até o inferno se for preciso. Ele não poupa esforços para ser popular com o exército. Você sabe como é andar pelo acampamento, provar a comida para ver se está boa, perdendo um dia que poderia ser de folga para conseguir a dispensa de um velho veterano sem dentes, dormindo nos acampamentos com os soldados antes de uma batalha. Os homens morreriam por ele, e morrem. E Uther tem inteligência e imaginação. Conseguiu fazer a paz com as tropas de tratado e trazê-las para lutar ao nosso lado, no outono passado. Para mim, porém, ele pensa um pouco demais, como saxão, sabe? Sabe como funciona a cabeça deles. Sim, eu o apoiarei, o que não quer dizer que goste dele. E Grain, ouvindo, admitiu que Gorlois revelara mais sobre si mesmo do que sobre os outros candidatos a grande rei. Finalmente disse: Você nunca pensou... Você é duque da Cornualha, e Ambrósio lhe dá valor. Não poderia ser escolhido rei? Acredite, Grain, eu não desejo a coroa. Você tem vontade de ser rainha? Não me recusaria, respondeu, lembrando-se da profecia de Merlin. Você diz isso porque é muito jovem para saber o que significa, sorriu Gorlois. Você gostaria realmente de governar um reino, como deve governar os seus servos em Tintagel, tendo todos à sua disposição? Houve uma época quando eu era mais jovem, mas não quero passar o resto da minha vida na guerra. Ambrósio deu-me Tintagel há muitos anos, Igraine, e até 4 anos atrás eu não havia passado ali tempo suficiente para levar uma esposa para lá. Defenderei essas praias como uma espada enquanto puder, mas quero um filho para brincar com minha filha e algum tempo para viver em paz, pescando desde as rochas, caçando e sentando-me ao sol para ver os camponeses trazerem suas colheitas, e quero tempo, talvez, para acertar minhas contas com Deus, para que Ele me perdoe tudo o que tive que fazer na vida como soldado. Mas mesmo quando houver paz neste país, o grande rei não terá tranquilidade, pois quando os inimigos deixarem nosso litoral, aí então seus amigos começarão a brigar, ainda que seja apenas pela sua preferência. Não haverá coroa para mim, e quando você tiver a minha idade, alegrar-se-á com isso. Igraine sentiu os olhos arderem enquanto Gorlois falava. Então esse soldado duro, o homem sombrio que ela havia temido, agora se sentia bastante à vontade com ela para revelar alguns dos seus desejos. De todo o coração desejou que ele pudesse ter seus últimos anos ao sol como queria, com os filhos brincando à sua volta. Mas mesmo ali, à luz oscilante do fogo, podia ver a sombra pressága do destino que o seguia. Pode ser a minha imaginação. Deixei que as palavras de Merlin me fizessem imaginar tolices, pensou ela, e quando Gorlois bocejou e espreguiçou-se, dizendo estar cansado da viagem, ela ajudou-o a tirar as roupas. Dormiu mal na cama estranha, dando voltas e agitando-se enquanto ouvia a respiração tranquila do marido. De vez em quando, ele estendia a mão à procura dela no sono, e Igraine acalmava-o, acalentando-o ao peito, como teria feito com sua filha. Talvez, pensou ela, Merlin e a senhora estivessem atemorizados pelas suas próprias sombras. Talvez Gorlois tenha tempo ainda de envelhecer ao sol. Talvez, antes de dormir, ele tivesse realmente plantado em seu ventre a semente do filho que eles disseram que nunca teria. Quase ao amanhecer, Igraine mergulhou num sono inquieto, sonhando com um mundo na bruma, a costa da ilha sagrada afastando-se cada vez mais entre as névoas. Parecia-lhe estar remando numa barca, grávida e cansada, buscando a ilha de Avalon, onde a deusa com o rosto de Viviane estava à sua espera para perguntar como se saíra da missão que lhe fora confiada. E embora o litoral lhe fosse familiar, com bosques de macieiras que haviam crescido junto das praias, quando ela vinha ao templo, um crucifixo fora colocado no templo do sonho, e um coro de monjas vestidas de negro, de monjas cristãs, cantava um de seus hinos lamentosos, e quando ela começou a correr, procurando a irmã por toda parte,
O som dos sinos da igreja lhe afogava os gritos. Acordou com um gemido abafado, o grito de quem dorme, e sentou-se ouvindo sinos de igreja por toda a tarde. Gorlois sentou-se na cama ao lado dela. É a igreja em que Ambrósio vai à missa. Vista-se depressa, Igraine, e iremos juntos. Quando enrolava um cinto de seda por cima da roupa de linho, um criado estranho bateu à porta pedindo para falar com a senhora Igraine, esposa do duque da Cornualha. Igraine dirigiu-se à porta e pareceu-lhe reconhecer o homem, que lhe fez uma reverência. Recordou-se então de que o vira há muitos anos remando a barca de Viviane. Isso lhe trouxe à memória o sonho e sentiu um frio por dentro. Sua irmã manda-lhe isto, da parte de Merlin, e pede-lhe que o use, e lembre-se apenas de sua promessa, e entregou-lhe um pequeno objeto envolto em seda. — O que é isso, Igraine? Perguntou Gorlois, de sobrancelhas franzidas e aproximando-se. — Quem lhe está mandando um presente? Você conhece o mensageiro? É um dos homens da minha irmã, da ilha de Avalon, respondeu Igraine, desembrulhando o objeto. Mas Gorlois disse secamente: minha mulher não recebe presentes de mensageiros que me são desconhecidos, e arrancou das mãos dela. Igraine abriu a boca indignada, e toda sua tenura por Gorlois desapareceu de um só golpe. Como ousava ele? Ora, é a pedra azul que você usava quando nos casamos, disse ele, a testa franzida. Será isso uma promessa? Como a sua irmã, se foi realmente ela quem mandou, tinha a pedra consigo? Recuperando rapidamente a presença de espírito, Igraine mentiu-lhe deliberadamente pela primeira vez. Quando minha irmã me visitou, dei-lhe a pedra e a corrente para consertar o fecho. Ela conhece um ourives em Avalon, que é melhor do que qualquer ourives da Cornualha. E a promessa de que ela falava é a de que me cuide melhor de minhas joias, já que sou agora uma mulher feita, e não uma criança descuidada que não sabe zelar pelas coisas preciosas. Posso ficar com meu colar, meu marido meu? Ele entregou-lhe a pedra azul, ainda com o senho carregado. Tenho o ourives a meu serviço, que o teria consertado para você, sem lhe fazer o sermão de que sua irmã não tem mais o direito. Viviane é muito pretensiosa, ela pode ser ocupado o lugar de sua mãe. Mas agora você já não está sob os seus cuidados. Deve esforçar-se para ser mais senhora de si, a menos dependente de sua antiga casa. Ora, agora recebi 2 sermões, amuou-se Igraine, colocando o colar no pescoço. Um de minha irmã, outro de meu marido, como se eu fosse realmente uma criança mal educada. Sobre a cabeça de Gorlois, ela parecia poder ver ainda a sombra da morte, o duplo temido dos que vão morrer. Sentiu então o súbito lampejo de uma esperança apaixonada de que ele não a tivesse engravidado, de que não trouxesse em si o filho de um homem condenado. Sentiu um frio de gelo. Vamos, Igraine, apressou-se, estendendo a mão para afagar-lhe os cabelos. Não fique aborrecida. Procurarei lembrar que você é uma mulher feita de 19 anos, e não apenas uma criança de 15. Vamos, devemos estar preparados para ir à missa do rei, e os padres não gostam que se entre e saia depois da iniciada a cerimônia. A igreja era pequena, feita de taipa, e as lâmpadas do seu interior brilhavam contra uma umidade fria. Igraine sentiu-se satisfeita com seu grosso manto de lã. Gorlois murmurou-lhe que o padre de cabelos brancos, venerável como um druida, era o sacerdote de Ambrósio, que acompanhava o exército, e que a missa era em ação de graças pela volta do rei. E o rei está aqui? Ele está entrando na igreja. Dirige-se para aquele lugar ali, em frente do altar. Igraine, reconhecendo-o imediatamente pelo manto vermelho escuro, sobre uma túnica preta pesadamente bordada e o cinto enfeitado de joias que lhe prendia a espada à cintura. Ambrósio Aureliano deve ter cerca de 60 anos, pensou ela. Alto, magro, barbeado à maneira romana, mas curvado, caminhando com um passo cuidadoso, como se tivesse algum ferimento interno. Outrora talvez tivesse sido belo, agora seu rosto estava enrugado e amarelo, o bigode quase todo grisalho e o cabelo encanecido. Ao seu lado estavam 2 ou 3 conselheiros, ou outros reis,
Ela queria saber quem eram, mas o padre, vendo o rei entrar, começou a ler o seu grande livro. E Igraine mordeu o lábio e ficou calado ouvindo o serviço, que ainda agora, depois de 4 anos de instrução pelo padre Columba, não compreendia perfeitamente nem se interessava por compreender. Sabia ser indelicado olhar à volta na igreja como um menino camponês, mas sob o capuz de seu manto procurou ver alguns dos homens que cercavam o rei. Um deles parecia ser Uriens, de Gales do Norte, e um homem ricamente vestido, esbelto e belo, cabelo curto cortado ao estilo romano à altura do queixo. Ficou imaginando se seria Uther, companheiro e herdeiro presuntivo de Ambrósio. Ele ficou atento ao lado do rei durante todo o prolongado serviço, e quando o idoso monarca tropeçou, o homem moreno e esbelto ofereceu-lhe o braço. Olhava atentamente para o padre, mas Igraine, que era capaz de ler o pensamento dos outros em seus rostos, sabia que não estava realmente ouvindo o padre nem a missa, mas que seus pensamentos voltavam-se interiormente para outras coisas. Ele levantou a cabeça uma vez e olhou diretamente para Gorlois, e seu olhar cruzou rapidamente com o de Igraine. Tinha olhos escuros, sob sobrancelhas também negras e espessas, e Igraine sentiu imediatamente um arrepio de repulsa. Se aquele homem era Uther, decidiu nada queria com ele. Viver ao seu lado seria um preço demasiado caro a pagar pela coroa. Devia ser mais velho do que aparentava, pois certamente não teria mais do que 25 anos. O serviço ia ao meio, quando houve um certo movimento junto à porta, e um homem alto, de porte marcial e ombros largos, mais magro, um pesado manto de lã com os usados pelos homens do norte, seguido de 4 ou 5 soldados, entrou na igreja. O padre continuou imperturbável, mas o diácono, que estava ao seu lado, levantou a cabeça do livro do Evangelho e franziu a testa. O homem alto descobriu-se, mostrando um cabelo louro que começava a ficar ralo, deixando calvo e alto a cabeça. Avançou em meio aos fiéis que estavam de pé. O padre disse: "Oremos", e ao ajoelhar-se, Igraine notou que haviam instalado bem perto os soldados em volta dos homens de Gorlois e ele ao seu lado. Quando se ajoelhou, olhou rapidamente à volta para ver onde os seus homens estavam colocados. Depois baixou a cabeça piedosamente para ouvir as orações. Durante todo o demorado serviço não levantou a cabeça, e nem mesmo quando os fiéis começaram a aproximar-se do altar para o pão consagrado e o vinho. Ele se mexeu. Gorlois tocou o ombro de Igraine, e ela o acompanhou. Os cristãos acreditavam que a mulher tinha de seguir a religião do marido, e que seu Deus poderia culpar Gorlois se ela fosse despreparada para a comunhão. Padre Columba falara-lhe por longo tempo sobre as orações adequadas e o preparo, e Igraine sempre concluía que não estava bem preparada. Gorlois, porém, ficaria irritado se não fosse, e ela não poderia interromper o silêncio do serviço para discutir com ele, nem mesmo num murmúrio. Ao voltar ao seu lugar, os dentes embotados pelo pão grosseiro e a acidez do vinho num estômago vazio, viu o homem alto levantar a cabeça. O duque da Cornualha fez-lhe um rápido cumprimento e passou adiante. O homem olhou para Igraine e pareceu por um momento que ria para ela, e Gorlois. Igraine sorriu, mas sob o olhar repressivo do marido, seguiu-o e ajoelhou-se humildemente ao seu lado. Pôde ver, porém, que o homem louro a observava. Pelo seu manto do norte, concluiu que talvez fosse Lot de Orkney, a quem Gorlois considerava jovem e ambicioso. Alguns dos setentrionais eram louros como os saxões. O salmo final começou. Ela o ouviu sem prestar-lhe muita atenção. Ele mandou a redenção entre seu povo de acordo com sua lei eterna. Seu nome é sagrado e terrível. O medo do Senhor é o início da sabedoria. Gorlois baixou a cabeça para a benção. Igraine estava aprendendo muita coisa sobre seu marido naqueles poucos dias. Sabia que era cristão quando se casara com ele. Na verdade, naquela época, a maioria das pessoas eram cristãs, ou se não eram, nada diziam, exceto nas proximidades da Ilha Sagrada.
onde a fé antiga reinava, ou entre os bárbaros do norte ou os saxões. Não sabia, porém, que ele fosse sinceramente devoto. A bênção terminou. O padre e seus diáconos afastaram-se levando a grande cruz e o livro sagrado. Igraine olhou para o rei. Parecia pálido e cansado, e ao voltar-se para deixar a igreja, apoiou-se fortemente no braço do jovem moreno que estava ao seu lado, e lhe dera assistência durante todo o serviço. Lot de Orkney. Não perde tempo. Não lhe parece, meu senhor da Cornualha? Comentou o homem alto e loiro com o manto do norte. Está sempre ao lado de Ambrósio agora, oferecendo-lhe seus préstimos. Então pensou Igraine, ele não é o duque de Orkney como pensei. O duque resmungou num assentimento. Sua esposa, Gorlois? Relutando e com uma certa secura, o marido apresentou-os. Igraine, minha querida, este é o nosso duque de guerra Uther, e quem as tribos chamam de Pendagron, devido ao seu estandarte. Ela fez-lhe uma reverência surpresa. Uther Pendragon, esse homem desajeitado, louro como um saxão, era esse o cortesão que deveria substituir Ambrósio? Esse homem pretensioso, que barulhentamente perturbara a Santa Missa? Uther olhava fixamente, não como Igraine compreendeu, para seu rosto, mas para o ponto um pouco mais abaixo, e imaginando se não teria derramado o vinho da comunhão em sua roupa. Igraine percebeu que ele olhava para a pedra da lua que trazia sobre o manto, e ficou imaginando se seria a primeira vez que via tal pedra. Gorlois também percebeu-lhe a direção do olhar, e disse: Quero apresentar minha mulher ao rei. Muito bom dia para o senhor, meu duque. E partiu sem esperar a despedida de Uther. Quando se afastou, avisou: Não gostei da maneira pela qual ele olhou para você, Igraine. Uther não é homem em qualquer mulher decente deva conhecer. Evite-o. Ele não estava olhando para mim, meu senhor marido, mas para a joia que uso. Tê-la-ia cobiçado? Ele cobiça tudo, atalhou Gorlois secamente. Caminharam tão depressa que os finos sapatos de Igraine tropeçavam nas pedras da rua e alcançaram o grupo real. Cercado de padres e conselheiros, Ambrósio parecia-se com qualquer velho doente que fora em jejum à missa e que desejava então a sua primeira refeição e um lugar para sentar-se. Caminhava com uma das mãos ao lado do corpo, como se sentisse alguma dor, mas sorriu para o duque com cordialidade sincera, e Igraine compreendeu porque toda a Bretanha suspendera suas dissensões para servir a este homem e expulsar os saxões da sua terra. Senhor, voltou tão depressa da Cornualha? Não esperava vê-lo aqui antes do conselho, ou mesmo ainda uma vez neste mundo, exclamou o rei. Sua voz era frágil, ofegante, mas ele estendeu os braços para Gorlois, que o abraçou cuidadosamente e disse: Senhor, estais enfermo, deveríeis ter ficado na cama. Ambrósio respondeu com um leve sorriso: Ficarei na cama dentro em breve, e por muito tempo receio. O bispo disse a mesma coisa, e teria levado as coisas sagradas até o meu leito se eu quisesse, mas desejava estar novamente entre vocês. Venha tomar o desjejum comigo, Gorlois, e dizer-me como vão as coisas na sua terra tranquila. Os dois homens continuaram andando, e Igraine caminhava atrás do marido. Do outro lado do rei estava o homem magro e moreno, envolto num manto vermelho, Lot de Orkney. Lembrou-se ela. Quando chegaram à casa do rei e Ambrósio foi instalado numa confortável cadeira, ele chamou Igraine com um gesto. Bem-vinda à minha corte, Igraine. Seu marido me disse que você é filha da Ilha Sagrada. Assim é, meu senhor, respondeu Igraine timidamente. Tenho entre meus conselheiros na corte gente do seu povo. Meus padres não gostam que os seus druidas sejam colocados em condições de igualdade com eles, mas digo-lhes que ambos servem aos grandes que estão acima de nós, qualquer que seja o nome que lhe deem, e a sabedoria é a sabedoria qualquer que seja a forma pela qual se manifesta.
Por vezes creio que seus deuses escolhem para servi-los homens mais inteligentes do que o nosso Deus, disse Ambrósio sorrindo para ela. Gorlois, venha sentar-se ao meu lado na mesa. Pareceu a Igraine, ao sentar-se no banco almofadado, que Lot de Orkney mantinha-se nas proximidades, como um cachorro que leva um pontapé, mas quer aproximar-se novamente do seu amo. Se Ambrósio tinha à sua volta homens que o amavam muito bem, mas gostaria Lot realmente do rei? Ou só desejava ficar perto do trono para que o poder deste se refletisse sobre ele? Observou que Ambrósio, embora insistisse cortesmente com os seus convidados para que se servissem do fino pão de trigo e do mel e peixe fresco postos à sua mesa, comeu apenas pedaços de pão molhados no leite. Notou também as leves manchas amarelas no branco dos seus olhos. Gorlois dissera que Ambrósio estava agonizante. Igraine vira muitos homens próximos da morte e sabia serem verdadeiramente as palavras do marido, e as frases de Ambrósio mostravam que tinha consciência disso. Recebi informações de que os saxões celebraram um tratado, mataram um cavalo e juraram sobre seu sangue, ou qualquer coisa igualmente tola, como os nortistas, contou o rei, e a luta pode estender-se à Cornualha desta vez. Uriens, você talvez tenha de comandar os nossos exércitos no oeste, você e Uther, que conhece os montes galeses como conhece o punho de sua espada. A guerra pode chegar até a sua pacífica região, Gorlois. Mas você está protegido como nós no norte pela costa e pelos rochedos abaixo de suas terras, opinou Lot de Orkney com voz macia. Não acredito que um bando de selvagens possa chegar a Tintagel, a menos que conhecessem as rochas e enseadas. E mesmo do lado terrestre, Tintagel pode ser definido como aquele longo promontório. É certo, disse Gorlois, mas há enseadas e praias onde um barco pode chegar, e mesmo que não pudessem alcançar o castelo, há nas fazendas e as ricas terras e colheitas. Posso defender o castelo, mas e o resto? Eu sou o duque porque posso defender meu povo. Parece-me que um duque ou um rei devia ser alguma coisa mais do que isso, interrompeu Ambrósio, mas não sei o que. Nunca tive paz para poder descobrir. Talvez nossos filhos venham a saber. É possível que isso aconteça ainda no seu tempo, Lot. Você é o mais novo entre nós. Houve uma súbita agitação na antessala e Uther, alto e loiro, entrou. Trazia em 2 correias pela mão 2 cães, e como as correias se embaraçaram, os cães latiam e rosnavam. Ele parou à porta, desmanchando pacientemente o nó. Depois entregou-as ao criado e entrou na sala. Você nos está perturbando a todos esta manhã, Uther, disse Lot maldosamente. Primeiro ao padre durante a Santa Missa, agora ao rei em seu desjejum. Perturbei-vos, senhor? Peço-vos perdão, sorriu Uther, e o rei estendeu-lhe a mão também sorrindo ao seu favorito. Está perdoado, Uther, mas mande embora os cães, peço-lhe, e venha sentar-se aqui, meu caro, convidou Ambrósio levantando-se com insegurança, e Uther abraçou-o. Igraine viu que o fazia com carinho e deferência, pensou. Ora, Uther ama o rei. Não se trata apenas da ambição do cortesão em busca de favores. Gorlois quis levantar-se de seu lugar junto ao rei, mas Ambrósio o conteve com um gesto. Uther estendeu a comprida perna por cima do banco e instalou-se num lugar ao lado de Igraine, que puxou as saias, sentindo-se constrangido enquanto ela se sentava. Como é desajeitado, como um cão novo e manso, mais grande. Uther teve que apoiar-se na mão para não cair em cima da moça. Perdoe minha falta de jeito, senhora, pediu ele sorrindo. Sou grande demais para sentar no seu colo. Contra a própria vontade, Igraine sorriu-lhe.
Até seus cães são muito grandes para isso, meu senhor Uther. Serviu-se de pão e peixe, oferecendo-lhe o mel enquanto o retirava da jarra, com uma colher, e Graeme recusou delicadamente. Não gosto de coisas doces. Não precisa delas, senhora, respondeu Uther, e ela notou que voltava a olhar para o seu peito. Não teria visto nunca uma pedra da lua? Ou estaria observando a curva de seu seio? Teve de repente a consciência aguda de seus seios já não eram tão altos e firmes como antes de ter amamentado Morgana. E Graeme sentiu um calor, subiu-lhe no rosto e tomou rapidamente um gole de leite fresco e frio. Uther era alto e louro, a pele firme e sem rugas, e Graeme sentia o cheiro do seu suor, limpo e fresco como o de uma criança. Não obstante, não era muito jovem. O cabelo já começava a faltar no alto da cabeça, queimada de sol. Sentia um constrangimento curioso, alguma coisa que nunca experimentara antes. A perna de Uther estava ao lado da sua, no banco, e Graeme a sentia como se fosse uma parte do seu próprio corpo. Baixou os olhos e mordeu um pedaço de pão com manteiga, ouvindo Gorlois e Lot conversarem sobre o que aconteceria se a guerra chegasse à região ocidental. Os saxões são guerreiros sim, começou Uther entrando na conversa, mas travam uma guerra mais ou menos civilizada. Os nortistas, os escotos, os selvagens da terra que ficam além, estes são poucos, correm nus e gritando para a batalha, e o importante é treinar os soldados para resistirem a eles e para não fugirem com medo ante o seu ataque. É nisso que as regiões levavam vantagem sobre os nossos homens, disse Gorlois, pois eram soldados por opção, disciplinados, treinados pela luta, e não agricultores e camponeses chamados a lutar sem conhecimento, e que retornam às suas casas quando o perigo passa. O que precisamos é de legiões para a Bretanha, talvez se fizéssemos um novo apelo ao imperador. O imperador, disse Ambrósio com um leve sorriso, tem muitos problemas seus. Precisamos de cavalaria, mas se quisermos legiões para a Bretanha, Uther teremos que treiná-los nós mesmos. Impossível, atalhou Lot com convicção, pois nossos homens lutarão com defesa dos seus lares, por fidelidade aos chefes de seus clãs, mas não para o grande rei ou imperador. E por que lutam senão para poder voltar para casa e desfrutar o prazer de viver nela em paz e conforto? Os homens que me seguem, seguem a mim, e não a algum ideal de liberdade. Tenho dificuldades em fazer com que cheguem até esta distância no sul, pois dizem com certa razão que se não há saxões onde estamos, por que então devem lutar longe de casa aqui? Dizem que quando os saxões chegarem às suas terras terão tempo suficiente para combatê-los e defender-se, e que o pessoal do sul deveria lutar por suas próprias terras. Não compreendem que se contiverem os saxões aqui, eles talvez nunca cheguem às suas terras, começou Uther com animação, e Lot ergueu a mão fina rindo. Calma, Uther, eu sei disso. São os meus homens que não sabem. Você não conseguirá legiões para a Bretanha, nem um exército permanente com os homens que estão ao norte da Grande Muralha. Talvez César estivesse certo, então, opinião Gorlois com sua voz rouca. Talvez devêssemos guarnecer novamente a muralha, não como ele fez para afastar os nortistas das cidades, mas para impedir que os saxões chegassem às suas terras, Lot. Não temos soldado suficiente para isso, interrompeu Uther com impaciência. Não nos podemos privar de quaisquer soldados treinados. Talvez tenhamos que deixar o povo do tratado defender o litoral saxônico e nos fortificarmos no oeste contra escotos e nortistas. Acho que deveríamos tomar posição principalmente no País do Verão, e então no inverno eles não poderiam descer para saquear os nossos acampamentos, como fizeram há 3 anos, uma vez que não conhecem as ilhas. E Graeme ouvia com atenção, pois nascera no País do Verão,
e sabia como no inverno os mares penetravam a terra inundando-a, o que no verão era terreno atravessável, embora pantanoso, no inverno transformava-se em externos mares interiores. Até mesmo um exército invasor teria dificuldade em penetrar aquelas áreas, exceto no auge do verão. Foi o que Merlin me disse, falou Ambrósio, a oferecer-nos lugar para que nos instalássemos um campo para os nossos exércitos no país do verão. Urien os disse com uma voz rouca: não me agrada abandonar o litoral saxônico aos soldados do tratado. Um saxão é um saxão, e só respeitará seu juramento enquanto isso lhe for conveniente. Creio que o nosso grande erro foi quando Constantino celebrou um pacto com Vortigem. Não, discordou Ambrósio. Um cão que tem parte com lobo lutará melhor contra outros lobos do que com os cães normais. Constantino deu aos saxões de Vortigem a terra deles mesmos e eles lutaram para defendê-la. É isso o que um saxão quer, terra. São agricultores e lutarão até a morte para tornar segura o que lhes pertence. As tropas do tratado combateram valentemente contra os saxões que vieram invadir as nossas costas. Mas agora muitos deles, disse Uriens, e já estão exigindo a ampliação da terra que lhes foram dadas pelo tratado, e ameaçaram que se não lhe dermos mais, virão tomá-las. Assim agora, como se não bastasse lutar contra os saxões que vêm além mar, temos de combater também os que Constantino trouxe para cá. Basta, pediu Ambrósio, levantando a mão magra, e Igraine notou que ele parecia muito doente. Não posso remediar erros, se é que foram erros, cometidos por homens mortos antes que eu nascesse. Já tenho muito o que fazer para reparar os meus próprios erros, e não viverei o suficiente para vê-los todos reparados, mas farei o que estiver ao meu alcance enquanto viver. Creio que a primeira coisa a fazer é a melhor, disse Lot. Seria expulsar os saxões dos nossos próprios reinos e em seguida fortificar-nos contra o seu retorno. Não acredito que possamos fazer isso, esclareceu Ambrósio. Eles vivem aqui desde a época de seus pais e de seus avós e de seus bisavós, e a menos que estivéssemos dispostos a matá-los todos, não deixariam a terra que tem o direito de considerar sua. Também não violaremos o tratado. Se lutarmos entre nós aqui dentro da Bretanha, como teremos força e armar para lutar quando formos invadidos de fora? E também alguns dos saxões nas costas do tratado são cristãos e lutarão conosco contra os selvagens e seus deuses ímpios. Creio, Lot sorriu, como se achasse divertidas as suas próprias palavras, que os bispos da Bretanha foram sinceros quando se recusaram a mandar missionários para salvar as armas dos saxões que habitam nossas costas, dizendo que se estes fossem admitidos ao céu, eles não queriam saber do céu. Já temos problema suficiente com os saxões nesta terra, e teremos que enfrentar o seu comportamento grosseiro também no céu. Parece-me que o senhor se engana quanto à natureza do céu, interrompeu uma voz familiar. E Igraine experimentou uma sensação estranha de um vazio dentro do peito. Olhou para a extremidade da mesa, para o homem que falara, e que usava um manto cinzento simples como o de um monge. Não teria reconhecido Merlin nesses trajes, mas sua voz seria identificada em qualquer lugar. O senhor acha que as brigas e imperfeições da humanidade serão transferidas para o céu, Lot? Ora, quanto a isso, jamais conversarei com alguém que tivesse visitado o céu, respondeu Lot. Nem o senhor, creio, Merlin, mas fala com sabedoria de um padre. Tomou as ordens sacras em sua velhice, meu senhor? Merlin sorriu e continuou. Eu tenho uma coisa em comum com os seus padres. Passei muito tempo tentando separar as coisas do homem daquelas que pertencem ao divino. E quando o consegui, constatei que não havia muita diferença. Aqui na Terra não podemos ver isso, mas quando tivermos deixado este corpo, saberemos mais. E saberemos que nossas discordâncias não fazem diferença nenhuma para Deus. Então, por que estamos lutando? Perguntou Uther e forçou um sorriso como para agradar ao velho.
Se todas as nossas diferenças serão resolvidas no céu, então por que não baixamos as armas e abraçamos os saxões como irmãos? Merle sorriu suavemente e respondeu com suavidade. Quando formos todos perfeitos, acontecerá exatamente isso, Sr. Uther. Mas eles ainda não sabem disso, tal como não sabemos nós. E enquanto o destino humano provocar os homens à luta, ora, então teremos de fazer o nosso papel participando do jogo desta vida mortal. Mas precisamos de paz nessa terra, para que os homens possam pensar no céu em lugar de batalhas e guerras. Não tenho muito gosto em ficar sentado pensando no céu, meu velho, riu Uther. Deixo isso para o Senhor e os outros sacerdotes. Sou um homem de luta, sempre o fui, e quero passar minha vida na guerra como compete a um homem e não a um monge. Tenho cuidado com o que deseja, permitiu Merlin, olhando fixamente para Uther, pois os deuses certamente satisfarão seus desejos. Não quero ficar velho pensando no céu e na paz, disse Uther, pois essas coisas me parecem muito monótonas. Quero a guerra, o saque, as mulheres, sim, as mulheres, e os padres não aprovam essas coisas. Ora, então você não é muito melhor do que os saxões, não será assim, Uther? Perguntou Gorlois. São os seus padres mesmo que dizem que devemos amar os nossos inimigos, Gorlois. Riu-se ele, inclinando-se por cima de Igraine para bater cordialmente nas costas de Gorlois. E eu amo o saxão, pois ele me dá o que quero da vida, e vocês também deviam amá-lo, pois quando temos paz por pouco tempo, podemos desfrutar de festas e mulheres, e em seguida voltar à luta, como convém os homens de verdade. Você acredita que as mulheres se interessam por homens que querem ficar sentados junto à lareira e cultivar as suas terras? Você acha que a sua bela esposa aqui seria feliz com um agricultor, como é feliz com um duque e líder de homens? Você é ainda muito jovem para dizer isso, Uther. Quando tiver minha idade, também estará cansado da guerra, falou Gorlois com moderação. Uther deu um sorriso e indagou. Estás cansado da guerra, meu senhor Ambrósio? Ambrósio sorriu, mas parecia muito cansado. Não teria importância se eu tivesse cansado da guerra, Uther, pois Deus escolheu, em sua sabedoria, mandar-me à guerra durante toda a minha vida, e portanto assim será, de acordo com a sua vontade. Talvez que no seu tempo, ou nos dias dos nossos filhos, tenhamos paz suficiente para nos perguntarmos por que estamos lutando. Lot de Orkney interrompeu com sua voz suave e equívoca. Ora, somos todos filósofos aqui, meu senhor Merlin, meu rei, e até mesmo você, Uther, tornou-se filósofo. Mas nada disso nos diz o que devemos fazer contra os selvagens que nos atacam do leste e do oeste, e os saxões de nossas próprias costas. Creio que todos sabemos que não teremos ajuda de Roma. Se quisermos legiões, teremos que formá-las. E creio que precisaremos também de um César nosso, pois assim como os soldados precisam de capitães e de um rei, assim também os reis dessa ilha precisam de alguém para governar acima deles. Por que precisamos de chamar de César, nosso grande rei, ou considerá-lo como tal? Perguntou um homem que Igraine ouvira ser chamado de Hectório. Os Césares governaram a Bretanha muito bem no passado, mas podemos ver hoje a falha fatal de um império assim. Quando há problemas em sua cidade imperial, eles retiram as suas legiões e nos deixam entregues aos bárbaros, até mesmo Magno Máximo. Ele não era um imperador, e Ambrósio sorriu. Magno Máximo quis ser imperador, quando comandava as legiões aqui. É uma ambição comum num duque de guerra. Igraine viu o sorriso rápido que ele deu a Uther. Por isso, ele levou suas legiões e marchou sobre Roma, desejando ser proclamado imperador. Não teria sido o primeiro nem o último a agir assim com o apoio do exército. Mas nunca chegou a Roma, e todas as suas ambições deram em nada, com exceção de algumas belas histórias em seus montes Galazes. Uther, eles ainda falam de Magno o Grande, que virá com sua espada gigantesca à frente de suas legiões para libertá-los de todos os invasores. Ainda, disse Uther rindo,
Eles o fizeram personagem de lenda imemorial sobre o rei que era e o rei que virá novamente para salvar seu povo, quando houver grande necessidade. Ora, se pudesse encontrar uma espada assim, eu mesmo iria aos montes de minha terra e formaria quantas legiões quisesse. Talvez seja disso que precisamos, concordou Ectório sombriamente, de um rei vindo da lenda, que, se o rei vier, não será difícil encontrar a espada. Seu padre dizia, observou Merlin em voz tranquila, que o único rei que houve e haverá é o Cristo do céu, e que, seguindo a sua causa santa, não precisarão de nenhuma outra. Ectório riu, um riso breve e áspero. Cristo não nos pode comandar na batalha, não, e não pretendo blasfemar, senhor meu rei, nem os soldados seguiriam um estandarte do príncipe da paz. Talvez devêssemos encontrar um rei que lhes desperte a lembrança das lendas, disse Uther, e o silêncio caiu sobre a sala. Igraine, que nunca assistira antes a conselhos de homens, ainda podia ler pensamentos, suficientes para saber o que todos eles diziam em silêncio, que o grande rei que estava sentado agora à sua frente não veria outro verão. Quem entre eles estaria sentado em seu trono dentro de um ano nessa mesma época? Ambrósio apoiou a cabeça no encosto da cadeira, e isso foi o sinal para Lot dizer, numa voz preocupada e zelosa: Estais fatigado, senhor. Nós vos cansamos. Permiti-me chamar a camarista. Ambrósio sorriu-lhe docemente. Dentro em pouco descansarei bastante, primo, e por muito tempo. Mas até mesmo o esforço de falar foi demais para ele, e deu um suspiro, um som lento prolongado, e Lot ajudou-o a levantar-se da mesa. Atrás dele, os homens dividiram-se em grupos, conversando e discutindo em voz baixa. O que se chamava Ectório aproximou-se de Gorlois. O senhor de Orkney não perde a oportunidade de defender seu interesse, e o disfarça em preocupação com o rei. Agora nós somos os maus que cansamos Ambrósio, e lhe abreviamos a existência. Lot não se preocupa com quem está indicado grande rei, disse Gorlois, desde que Ambrósio não tenha oportunidade para declarar a sua preferência, que representaria para muitos de nós, inclusive para mim, um compromisso, e acredito que para você também, Ectório. Como não? Respondeu Ectório. Ambrósio não tem filhos e não pode indicar um herdeiro, mas seu desejo deveria guiar-nos, e ele sabe disso. Uther me parece muito desejoso da púrpura de um César, e não gosto disso. De qualquer modo, porém, ele é o melhor do que Lot, e, portanto, se fosse o caso a escolher, é o menos ruim. Gorlois concordou com um lento gesto de cabeça. Nossos homens seguirão Uther, mas as tribos, Bedinger, Vran e aquela gente, não seguirão um homem tão romano quanto ele. E precisamos das tribos, eles seguiriam Orkney. Lot não tem estofo de que são feitos os reis, afirmou Ectório. Melhor perdermos o apoio das tribos do que o de todo o interior. O método de Lot é dividir-nos em grupos antagônicos, para que só ele tenha confiança de todos. Puf! Ectório cuspiu. Esse homem é uma cobra, e nada mais do que isso. Mesmo assim, ele é persuasivo, disse Gorlois. Tem inteligência, coragem e imaginação. Uther também as tem. E quer Ambrósio, tenha ou não a oportunidade de dizê-lo, Uther é o homem que ele prefere. Gorlois cerrou os dentes com desgosto e disse: É certo. Por uma questão de honra, tenho de respeitar a vontade de Ambrósio, mas preferiria que sua escolha recaísse num homem cujo caráter moral correspondesse à sua coragem e liderança. Não confio em Uther, e não obstante, balançou a cabeça e olhou para Igraine. Minha querida, isso não lhe deve interessar. Mandarei meu escudeiro acompanhá-la de volta à casa onde ficamos na noite passada. Mandada embora, como uma menina pequena, Igraine foi para casa sem protestar. Tinha muito em que pensar, então os homens também, até mesmo Gorlois, estavam obrigados por questões de honra a fazer o que não queriam. Nunca havia pensado nisso antes. E os olhos de Uther, fixos nela, perseguiram-lhe as ideias, como ele havia olhado. Não para ela, mas para a Pedra da Lua.
Teria Merlin feito algum encantamento para que Uther fosse atraído pela mulher que a usasse? Devo fazer a vontade de Merlin e de Viviane? Deverei ser dada a Uther sem resistência, tal como fui dada a Gorlois? A ideia desagradava-lhe. Ainda assim, lembrava-se ainda do contato de Uther com sua mão e a intensidade do seu olhar encontrando o dela. Bem pode ser que Merlin tenha enfeitiçado a pedra para que meu pensamento se volte a Uther. Chegando a casa, Igraine entrou e tirou a pedra da lua, guardando-a na bolsa atada à sua cintura. Que tolice, pensou, não acredito naqueles velhos contos de talismãs e feitiços de amor. Era uma mulher feita, 19 anos, e não uma criança passiva. Tinha um marido, poderia até mesmo levar no ventre, naquele momento, a semente que se transformaria no filho que ele desejava. E se a sua imaginação se voltasse para algum outro homem, que não o seu marido, se ela desejasse ser desonesta, então certamente haveriam outros homens mais atraentes do que aquele rústico, com um cabelo desalinhado como um de um saxão e as maneiras de um nortista, perturbando a missa, interrompendo o desjejum do grande rei. Ora, ela poderia até escolher o escudeiro de Gorlois, que pelo menos era jovem, de pele clara e belo, para levar para a cama. Não que ela, uma esposa virtuosa, tivesse qualquer interesse por alguém mais que não fosse o seu esposo. Se o fizesse, não seria com Uther. Ora, ele seria pior do que Gorlois, um simplório grande e desajeitado, ainda que seus olhos fossem cinzentos como o mar e suas mãos fortes e sem rugas. Igraine praguejou e, em voz baixa, apanhou a roca entre as suas coisas e sentou-se para fiar. O que estava fazendo, devaneando sobre Uther como se estivesse levando a sério o que Viviane lhe pedira? Seria Uther realmente o próximo grande rei? Bem sentira a maneira pela qual ele a olhava, mas Gorlois contara-lhe que ele era um libertino. Olharia da mesma forma para qualquer mulher? Se tinha de perder-se em devaneio, seria melhor pensar em alguma coisa sensata. Em Morgana, como estaria passando sem a mãe? E se a governanta estava vigiando bem Morgause para que não andasse a lançar olhares para os soldados que guardavam o castelo? Morgause poderia agora meter-se em aventuras e perder a virgindade com qualquer homem bem parecido, sem pensar em honra e convivências. Esperava que o padre Columba lhe fizesse um bom sermão. Minha mãe escolheu os amantes que quis para serem pais de seus filhos, e era uma grande sacerdotisa da Ilha Sagrada. Viviane fez o mesmo. Igraine deixou que o fuso caísse em seu colo, franzindo um pouco a testa, pensando na profecia da irmã, que seu filho com Uther seria o grande rei, que uniria o país, impondo a paz aos povos guerreiros. O que ouvira esta manhã na mesa do rei convenceu-a de que era difícil encontrar tal homem. Retomou o fuso exasperada. Precisavam desse rei agora, não para quando uma criança ainda não gerada se transformasse em homem. Merlin estava obcecado por lendas dos reis. E que dissera um deles? Fora Ictório, sobre Magno o Grande, o líder guerreiro que abandonara a Bretanha em busca da coroa do imperador? Absurdo pensar que um filho de Uther pudesse ser esse Magno redivivo. Mais tarde, naquele mesmo dia, os sinos começaram a tocar, e pouco depois Gorlois entrava em casa triste e desanimado. Ambrósio morreu há alguns minutos, anunciou ele. Os sinos dobram pelo seu falecimento. Igraine viu a dor no seu rosto e falou, dirigindo a essa dor. Era velho e muito amado. Só o conheci hoje, mas pude ver que era o homem a quem todos que o cercavam amavam e seguiam. Gorlois suspirou profundamente. É verdade, e não temos ninguém assim para substituí-lo. Ele desaparece e nos deixa sem chefe. Eu o amava, Igraine, e detestava vê-lo sofrer. Se houvesse um sucessor digno desse nome, me regozijaria por ter ido Ambrósio descansar. Mas agora, o que será de nós? Um pouco depois, ele pediu-lhe a separasse suas melhores roupas. Ao entardecer, será celebrada uma missa de Requiem para ele e devo comparecer. Você também, Igraine, pode vestir-se sem ter quem a ajude ou quer que eu peça ao nosso anfitrião que arrume uma criada? Posso vestir-me sozinha.
Igraine começou a vestir seu outro vestido, bem tecido, de lã com bordados nas bordas e nas mangas, e atou uma fita de seda nos cabelos. Comeu um pouco de pão com queijo, mas Gorlois recusou a alimentação, porque com seu rei ante ao trono de Deus, onde sua alma seria julgada, preferia jejuar e rezar até que ele fosse enterrado. Igraine, que aprendera na Ilha Sagrada que a morte era apenas uma porta para outra vida, não compreendia isso. Como podia um cristão ter tanto medo de ir ao encontro de sua paz eterna? Lembrou-se do padre Columba, cantando alguns dos seus salmos doloridos. Sim, o Deus deles era um Deus do medo e do castigo também. Ela podia compreender que um rei, para o bem de seu povo, tivesse que praticar atos que pesassem fortemente em sua consciência, mesmo compreendendo e perdoando. Isso, como poderia um Deus misericordioso ser mais fanático e vingativo do que o menor dos seus mortais? Talvez esse fosse um dos mistérios cristãos. Pensava ainda no assunto quando caminhava ao lado de Gorlois para a missa, e enquanto ouvia o padre cantar melancolicamente algo sobre o juízo de Deus e os dias do castigo, em que a alma podia enfrentar a danação eterna. O cântico ia pelo meio quando viu Uther Pendragon ajoelhado numa das extremidades da igreja, o rosto branco, no alto de sua túnica clara, coberto com as mãos para esconder os soluços. Pouco depois levantou-se e deixou a igreja. Percebeu que o marido olhava atentamente e tomou a baixar os olhos, para ouvir, contrita, os intermináveis cantos. Quando a missa acabou, porém, os homens reuniram-se do lado de fora da igreja, e Gorlois apresentou-lhe a esposa do rei Uriens de Gales do Norte, matrona gorducha e solene, e a esposa de Hectório, que se chamava Flavila, mulher sorridente não muito mais velha do que Igraine. Conversou com ambas por alguns momentos, mas todas se detinham no que significaria a morte de Ambrósio para os soldados e para os seus maridos, e o pensamento de Igraine afastou-se. Pouco interesse tinha para ela a conversa das mulheres, e suas maneiras contritas de que cansavam-a. Flavila estava no 6º mês de gravidez, a barriga começando a aparecer sob as túnicas do estilo romano, e depois de algum tempo a conversa centrou-se em suas famílias. Flavila já tivera 2 filhas mortas de soltura intestinal no verão do ano passado, e alimentava esperanças de que desta vez teria um filho. A mulher de Uriens, Gwyneth, tinha um filho mais ou menos da idade de Morgana. Fizeram perguntas sobre a filha de Igraine e discutiram sobre a eficiência dos amuletos de bronze contra as febres do inverno e sobre a simpatia de colocar o livro da missa de um padre no berço contra o raquitismo. É a comida má que causa o raquitismo, esclareceu Igraine. Minha irmã, que é sacerdotisa curandeira, sabe que nenhuma criança que tenha mamado durante 2 anos completos num peito sadio jamais sofre de fraqueza, e que isso só acontece se ela for entregue a uma ama de leite desnutrida ou se for desmamada cedo demais e alimentada com água de farinha. Eu acho isso uma superstição tola, opiniou Gwyneth. O livro da missa é sagrado e eficiente contra todas as enfermidades, sobretudo contra as doenças de crianças pequenas batizadas contra os pecados dos pais e que não cometeram nenhum pecado elas mesmas. Igraine sacudiu os ombros com impaciência, sem querer discutir este absurdo. As duas continuaram conversando sobre simpatias para doenças infantis, enquanto ela olhava para um lado e para o outro, esperando uma oportunidade para deixá-las. Depois de algum tempo, outra mulher juntou-se a elas, e Igraine não sabia o seu nome. Também estava pesada em uma gravidez adiantada, e ambas imediatamente a incluíram em sua conversa, deixando Igraine de lado. Deixou passar alguns momentos, afastou-se discretamente, dizendo, sem que as outras ouvissem, que ia procurar Gorlois, caminhou de volta à igreja. Havia ali um pequeno cemitério, e atrás deles um pomar de macieiras, os galhos cheios de flores brancas, pálidas ao anoitecer. O cheiro das macieiras era fresco e agradável para Igraine, que detestava os odores da cidade. Cães e homens também aliviavam-se nas pedras das ruas. Atrás de toda a porta, além dos restos de cozinha mal cheirosos, havia desde montes de lixo cheirando a urina e carne podre, até o conteúdo dos urinóis. Em tinta gel,
Também havia lixo e urinóis sujos, mas eram enterrados a cada semana, e o cheiro limpo do mar varria tudo. Caminhou lentamente pelo pomar. Algumas das árvores eram muito antigas, com galhos que pendiam muito baixos. Ouviu então um leve ruído e notou que um homem estava sentado em um dos galhos baixos. Não viu Igraine. Tinha a cabeça inclinada e o rosto coberto com as mãos. Ela, porém, percebeu pelos cabelos claros que era Uther Pendragon. Ia retirar-se e sair discretamente, sabendo que ele não desejaria ser visto assim, mas seus passos leves foram ouvidos, e Uther ergueu a cabeça. Minha Senhora da Cornualha! Seu rosto estava contraído e marcado. Agora poderá dizer ao bravo Gorlois que o Duque da Guerra da Bretanha escondeu-se para chorar como uma mulher. Caminhou rapidamente para ele, perturbada pelo seu rosto irado, defensivo, e disse: Pensa que Gorlois também não chora, meu senhor? É preciso ser frio e insensível para não chorar por um rei que se amou durante toda a vida. Se eu fosse homem, não quereria seguir na guerra nenhum líder que não chorasse pelos mortos que amou, pelos camaradas caídos e até mesmo pelos inimigos valentes. Uther deu um suspiro profundo, limpando o rosto com uma manga bordada da túnica, e concordou. Sim, é verdade. Quando eu era jovem, matei em combate o chefe saxão, Orsa, depois de muitas batalhas em que me havia desafiado e escapado, mas chorei a sua morte, pois era um homem valente. Embora fosse um saxão, lamentei que tivéssemos de ser inimigos, e não irmãos e amigos. Entretanto, nos anos que decorreram desde então, passei a considerar-me muito velho para chorar pelo que não tem remédio. Não obstante, quando ouvi o padre falar de julgamento e danação eterna ante o trono de Deus, lembrei-me de como Ambrósio era bom e religioso, como amava e temia a Deus, e era sempre generoso em atos de bondade e honradez. Esse Deus me parece por vezes demasiado exigente, e quase desejo poder ouvir sem risco de danação os sábios druidas que não falam de julgamento, mas sim daquilo que o homem atrai para si mesmo por sua maneira de viver. Se o bispo fala a verdade, Ambrósio está agora nas chamas do inferno, de onde só será redimido no fim do mundo. Eu pouco sei dos céus, mas gostaria de poder pensar que é lá que o meu rei descansa. Igraine estendeu a mão para ele. Não me parece que os sacerdotes do Cristo saibam mais sobre o que acontece após a morte do que qualquer outro mortal. Só os deuses sabem. Eles nos dizem na ilha sagrada, aonde fui criada, que a morte sempre é porta para uma nova vida e uma sabedoria maior. E embora eu não conhecesse bem Ambrósio, prefiro pensar que agora ele está aos pés de Deus, aprendendo a verdadeira sabedoria. Que Deus sábio condenaria um homem ao inferno por sua ignorância em lugar de esclarecê-lo melhor após a vida. Sentiu a mão de Uther tocar a sua, e ele disse em meio à escuridão: Sim, deve ser sim, tal como disse o apóstolo deles. Agora vejo como um vidro obscuramente, mas depois eu verei face a face. Talvez não saibamos nem mesmo os padres o que acontecerá depois da morte. Se Deus é onisciente, por que devemos imaginar que seja menos misericordioso do que os homens? Pelo que dizem, Cristo nos foi mandado para mostrar o amor de Deus e não o seu julgamento. Ficaram em silêncio, sentados por algum tempo. Depois Uther perguntou-lhe: Onde aprendeu essa sabedoria, Igraine? Temos mulheres santas em nossas igrejas, mas não são cansadas, nem se misturam conosco pecadores. Nasci na ilha de Avalon, onde minha mãe era sacerdotisa no grande templo. Avalon, disse ele. Fica no Mar do Verão, não é? Você estava no conselho esta manhã e sabe que teremos de ir para lá. Merlin prometeu levar-me ao rei Leodegrance, que apresentar-me à sua corte, mas, se Lote de Orkney impuser sua vontade, Uriens e eu voltaremos para Gales, como cães uivando, com o rabo entre as pernas, ou lutaremos ao seu lado, e lhe prestaremos homenagem, o que eu só farei quando o sol nascer nas costas ocidentais da Irlanda. Gorlois acredita que o senhor será o próximo grande rei, e Igraine deu-se conta de repente, surpresa, de que estava sentada num galho de árvore com o próprio grande rei da Bretanha, falando sobre religião e questões de Estado. Uther também teve a mesma sensação. Ela pôde senti-lo pelo tom de sua voz quando disse: Nunca pensei que viria a falar desses assuntos com a esposa do Duque da Cornualha.
O senhor realmente acredita que as mulheres não saibam sobre questões de Estado? Minha irmã Viviane, como minha mãe, antes dela, é a senhora de Avalon. O rei Leodegrance e outros reis consultam-na na frequência sobre o destino da Bretanha. Talvez eu deva consultá-la sobre a melhor maneira de estabelecer amizade com Leodegrance e com Ban da Bretanha Menor. Sorriu ele. Se eles ouvem os conselhos de sua irmã, então tudo o que tenho a fazer é conquistar-lhe a confiança. Diga-me, ela é casada e é bonita? Ela é sacerdotisa, e as sacerdotisas da Grande Mãe não se podem casar nem celebrar aliança com nenhum homem mortal, respondeu Igraine rindo. Elas pertencem apenas aos deuses. Lembrou-se então que Viviane lhe dissera e que esse homem sentado no galho de árvore ao seu lado fazia parte da profecia. Contraiu-se temerosa de que fizera. Estaria caminhando voluntariamente para a armadilha que Viviane e Merlin lhe havia preparado? O que foi, Igraine? Tem frio? Tem medo da guerra? Perguntou Uther. Igraine respondeu com a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Estive conversando com as esposas de Urim e Ictório, e elas não parecem interessar-se muito por assuntos de Estado. Creio que talvez seja por isso que Gorlois não acredita que eu possa conhecê-los também. Uther riu. Conheço as damas Flavilla e Gwyneth, que realmente deixam tudo a cargo dos maridos, exceto fiar, tecer, ter filhos e outras atividades próprias para mulheres. Não tem interesse por essas coisas ou é tão jovem quanto aparenta. Quase jovem demais para ser casada, quanto mais para ter filhos, com os quais se preocupar. Sou casada há 4 anos e tenho uma filha de 3. Invejo Gorlois por isso. Todo homem quer ter filhos para herdeiros. Se Ambrósio tivesse um filho, não estaríamos agora nessa agitação. Ora, continuou Uther com um riso, não gosto de pensar no que acontecerá que a Bretanha, se aquele sapo do Orkney for grande rei, ou Uriens, que acha possível resolver tudo mandando um mensageiro a Roma. Interrompeu-se num soluço. Dizem que tenho ambição de ser grande rei, mas abandonaria todas as ambições para que Ambrósio estivesse sentado neste galho de árvore conosco, ou mesmo um filho dele, para ser coroado naquela igreja esta noite. Ambrósio receava o que poderia acontecer depois de sua morte. No inverno passado ele quase morreu, mas quis continuar vivo, na esperança de nos fazer chegar a um acordo sobre quem deveria suceder-lhe. Como é possível que não tivesse filhos? Teve filhos 2 rapazes. Um foi morto, um por Saxão, chamava-se Constantino, com o rei que converteu esta ilha. O outro morreu de uma febre devastadora, quando tinha apenas 12 anos. Ambrósio afirmou muitas vezes que eu me havia transformado no filho que desejava. Enterrou novamente o rosto nas mãos, chorando. Ele não teria feito também seu herdeiro, mas os outros reis não deixaram. Seguiram-me como duque de guerra, mas tinham ciúme da minha influência. Lote que o diabo leve era o pior. Não por ambição, Igraine, juro, mas para terminar o que Ambrósio deixou inacabado. Creio que todos sabem disso, disse ela, afagando-lhe a mão. Sentia-se mobilizada pelo sofrimento de Uther. Não creio que Ambrósio possa ser feliz, nem mesmo no céu, se olhar para baixo e ver a dor e a confusão aqui. Os reis já conspirando, cada qual querendo para si o poder. Pergunto-me se teria sido desejo dele que eu eliminasse Lote para tornar-me poder. Certa vez, ele nos obrigou a fazer juramento de irmãos de sangue, e eu não quebraria essa jura. O rosto de Uther estava molhado de lágrimas. Igraine, como teria feito com sua filha, tirou um fino véu que envolvia seu rosto e secou-as. Estou certo de que fará o que deve fazer, segundo sua honra. Um homem em quem Ambrósio confiava tanto não poderia agir de outro modo. O brilho de uma tocha clareou de repente o rosto de ambos, e Igraine sentiu-se congelar ali, sentada no ramo de árvore, o véu ainda no rosto de Uther. Gorlois disse secamente: É meu senhor Pedragon, que está aí? Terá visto. Ah, Igraine, você aqui? Igraine, sentindo-se envergonhada e subitamente culpada ante a aspereza da voz de seu marido, desceu do galho da árvore. A saia agarrou-se numa ponta, levantou-se acima do joelho, deixando à mostra as anáguas de linho. Puxou apressadamente e ouviu o tecido rasgar-se. Pensei que havia se perdido. Não estava em casa, inquiriu Gorlois com dureza. O que faz aqui em nome dos céus?
Uther também se pôs de pé. O homem que Igraine vira até aquele instante chorando pelo seu rei, o pai adotivo, desalentado, com o peso que era colocado em seus ombros, desapareceu num segundo, e sua voz tornou-se alta e vigorosa. Ora, Gorlois, impacientei-me com a conversa do padre. Saí ao encontro do ar puro sem resmungos carolas, e sua senhora, que também não achou as conversas das boas damas muito do seu agrado, encontrou-me aqui. Senhora, agradeço-lhe. E com uma curvatura distante, afastou-se. Igraine percebeu que tivera o cuidado de manter o rosto fora da luz da tocha. Sozinho com ela, Gorlois encarou-a com suspeita raivosa e fez-lhe um gesto para que caminhasse à sua frente. Você devia ter mais cuidado em evitar falatórios. Eu lhe avisei para afastar-se de Uther. Sua reputação não recomenda que uma dama casta seja vista em conversa a sós com ele. Igraine voltou-se e defendeu-se indignada. É isso que pensa de mim? Que sou um tipo de mulher capaz de sair furtivamente para acasalar-se com um homem estranho como se fora um animal? Você acha que eu estava deitada com ele naquele galho, como um pássaro nos ramos? Quer examinar meu vestido? Quer ver se está amarrotado de ter deitado com ele no chão? Ele levantou a mão e deu-lhe um tapa, não muito forte, na boca. Não admito que me responda. Eu lhe disse para evitar aquele homem. Obedeça-me. Creio que é honesta e casta, mas não a confiaria a ele, nem quero ouvir seu nome na boca das mulheres. Sem dúvida não há mente mais daninha do que a de uma boa mulher, a menos que seja talvez a de um padre, falou Igraine com ódio. Esfregou a boca onde o tapa de Gorlois lhe batera os lábios sobre os dentes. Como ousa levantar a mão contra mim? Quando eu o trair, você pode arrancar-me as carnes do corpo, mas não serei espancada por estar conversando. Você acha em nome de todos os deuses que estávamos falando de amor? E de que falava com aquele homem? A esta hora, em nome de Deus. Falávamos de muitas coisas, principalmente de Ambrósio no céu. E sim, do céu, aquilo que pode existir além desta vida. Gorlois olhou-a com um brilho cético nos olhos. Isso me parece improvável, pois ele não pode demonstrar respeito pelo morto e esperar que a missa acabasse. Estava revoltado como eu, com todos aqueles salmos lúgubres, como se estivessem lamentando o pior dos homens, e não o melhor dos reis. Perante Deus, todos os homens são pecadores miseráveis, Igraine, e aos olhos do Cristo, um rei não é melhor do que os outros mortais. Sim, sim, respondeu ela com impaciência. Ouvi os padres dizerem isso. Eles também gastam muito tempo e trabalho para nos dizerem que Deus é amor e o nosso Pai Celestial do céu. Não obstante, vejo que eles têm muito cuidado de não lhe cair nas mãos e choram pelos que vão para a paz eterna exatamente como pelos que são sacrificados no altar do sangue do grande corvo. Uther e eu falávamos sobre o que os padres sabem dos céus e o que não parece ser muita coisa. Se você e Uther falavam de religião, foi sem dúvida a primeira vez que aquele homem sanguinário fez, resmungou. Igraine disse, e ainda com raiva. Ele estava chorando, Gorlois, chorando pelo rei que havia sido um pai para ele. E se ficar sentado ouvindo o palavreado de um padre é demonstrar respeito pelo morto, então que esse respeito nunca me seja demonstrado. Tive inveja de Uther por ser um homem e poder ir e vir aos seus gostos, pois, sem dúvida, se eu fosse homem, jamais teria ficado sentada tranquilamente ouvindo aquelas tolices da igreja. Mas eu não tinha liberdade de movimento e fui arrastada para lá por ordem de um homem que me dá valor, os padres, os salmos, do que aos mortos. Haviam chegado à porta de casa. Gorlois, com o rosto obscurecido pelo ciúme, empurrou-a na irritação para o interior. Você não voltará a usar esse tom de voz comigo, ou lhe darei uma surra de verdade. Igraine compreendeu que havia mostrado dentes como um gato selvagem, e foi com uma voz sibilante que respondeu: Você se arriscará se o fizer, Gorlois, pois eu lhe mostrarei que uma filha da Ilha Sagrada não é escrava nem serva de homem algum. O duque abriu a boca para uma resposta violenta, e por um momento Igraine pensou que iria bater-lhe novamente. Em vez disso, ele fez um esforço para controlar a raiva e afastou-se dela. Não é conveniente que eu fique aqui discutindo quando meu rei e senhor ainda não foi enterrado. Você pode dormir aqui esta noite, se não tem medo de ficar sozinha. Se tiver, mandarei levá-la à casa de Hectório para dormir com Flavila.
Meus homens e eu jejuaremos e rezaremos até o amanhecer, quando Ambrósio será enterrado para o descanso eterno. Igraine olhou a surpresa com um desprezo curioso e crescente. Assim, com medo da sombra do morto, embora lhe desse outro nome, e pensasse nisso como sendo respeito, ele não comeria, não beberia, nem dormiria com uma mulher até que seu rei fosse enterrado. Os cristãos diziam-se livres das superstições dos druidas, mas tinham as suas, e Igraine as achava ainda mais deprimente por serem estranhas à natureza. Sentiu-se de repente muito satisfeita por não ter que dormir com Gorlois. Não, eu não tenho medo de ficar sozinha, disse.